Alerta de conteúdo sensível. O vídeo a seguir aborda detalhes históricos de atos de violência extrema e práticas cruéis atribuídas a Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa de Sangue. Recomendamos cautela ao assistir e que menores de idade acompanhem este conteúdo apenas com supervisão. Bem-vindos ao News Web Doc, o seu canal de investigação e mistério. Prepare-se para adentrar em uma das histórias mais sombrias e perturbadoras da história. O caso de Elizabeth Bathory, a condessa húngara do século XVI, que ficou conhecida como a Condessa de Sangue. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes do que ela realmente fez, os mistérios que cercam sua lenda e como ela se tornou uma das figuras mais temidas e enigmáticas de todos os tempos. Será que ela realmente acreditava que o sangue das suas vítimas poderia manter sua juventude? Ou seria ela apenas uma mulher sedenta por poder, com um desejo insaciável de controle? Se você é fã de mistérios, crimes históricos e investigações macabras, este vídeo é para você. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe de nossas próximas histórias. Agora vamos mergulhar nesse caso arrepiante e descobrir mais sobre a aterradora história de Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory, também conhecida como a Condessa de Sangue, é uma figura infame da história da Europa Central, cujos crimes horríveis a tornaram um dos casos mais notórios de crueldade e violência. Nascida em 7 de agosto de 1560, em Nyírbátor, na Hungria, Elizabeth Bathory era filha de nobres e, devido à sua alta linhagem, foi educada em um ambiente aristocrático. Ela se casou com o conde Ferenc Nadasdy, um militar húngaro, e juntos possuíam uma vasta propriedade rural, o castelo de Kartice, no que hoje é a Eslováquia. Nos primeiros anos de seu casamento, Elizabeth parecia ser uma mulher respeitada e admirada na sociedade húngara, conhecida por sua beleza e inteligência. No entanto, com o tempo ela se envolveu em comportamentos extremamente perturbadores e violentos que, mais tarde, a tornariam uma das figuras mais temidas da história. Estima-se que ela tenha sido responsável pela tortura e morte de centenas de meninas e mulheres jovens, embora os números exatos permaneçam em debate, com alguns relatos chegando a 650 vítimas. O que torna o caso de Elizabeth Bathory particularmente macabro é o motivo que ela acreditava estar por trás de seus crimes. Supõe-se que ela tenha acreditado que, ao banhar-se no sangue de suas vítimas, poderia preservar sua juventude e beleza. Isso é frequentemente atribuído a uma superstição que ela teria desenvolvido, talvez exacerbada por um estilo de vida excessivo e uma crença no poder oculto do sangue jovem. Alguns relatos sugerem que ela foi influenciada por práticas e crenças místicas da época, incluindo alquimia e ocultismo. A conexão entre a juventude e o sangue de meninas jovens é central nas histórias sobre ela, embora seja difícil determinar o quanto disso é real e o quanto é parte da lenda que se formou ao longo do tempo. Os crimes de Bathory começaram a ser descobertos na virada do século XVII, quando rumores começaram a circular sobre o tratamento brutal que ela infligia às suas serviçais e garotas contratadas. Segundo testemunhos de várias pessoas, incluindo empregados e sobreviventes, Elizabeth Bathory e suas cúmplices, como sua empregada Anne Darvulha, e outras figuras de sua confiança, sequestravam jovens mulheres, muitas vezes camponesas pobres, e as torturavam de formas inimagináveis. Entre as torturas que ela supostamente impunha, estavam queimar as vítimas com ferro quente, cortá-las, espancá-las, e até mordê-las até a morte. Alguns relatos mais sensacionalistas sugerem que ela usava agulhas para perfurar as vítimas, ou até as deixava morrer de exaustão após longos períodos de sofrimento. O mais perturbador era, de acordo com as lendas, seu desejo de banhar-se no sangue dessas meninas. Há relatos de que ela utilizava o sangue das vítimas para mergulhar na sua banheira, acreditando que isso a faria permanecer jovem e bela para sempre. Este comportamento foi provavelmente exacerbado por suas crenças místicas e sua possível obsessão com a imortalidade, que era uma preocupação comum na nobreza da época, associada ao medo da velhice e da perda de poder.
O clímax de sua queda ocorreu em 1610, quando o rei Matias II da Hungria enviou uma comissão para investigar os rumores de tortura e assassinato. Essa comissão descobriu que as alegações eram verdadeiras, e em 1611, Elizabeth Bathory foi formalmente acusada de ser responsável por assassinatos e torturas. No entanto, devido à sua posição aristocrática, ela nunca foi formalmente julgada de acordo com os procedimentos legais comuns da época. Ela foi presa em seu castelo, onde permaneceu em confinamento até sua morte. Sua prisão foi marcada por um processo altamente politizado, já que alguns membros da nobreza, que tinham interesse em suas vastas propriedades, procuraram aproveitar a situação para remover Elizabeth de seu poder. Enquanto alguns historiadores acreditam que Bathory foi vítima de uma conspiração política, onde seus acusadores buscaram apoderar-se de suas terras e propriedades, a maior parte das evidências parece apoiar a ideia de que ela realmente cometeu esses crimes. Após a sua prisão, uma série de testemunhos de testemunhas oculares e sobreviventes descreveu suas atrocidades. Ela foi levada à corte, mas por sua posição social, foi tratada de maneira diferente de outras criminosas e não foi condenada à morte. Em vez disso, ela foi confinada em um quarto fechado em seu castelo, onde ficou sob prisão domiciliar até sua morte, em 21 de agosto de 1614. O caso de Elizabeth Bathory se tornou lendário ao longo dos séculos, e as histórias sobre ela foram amplificadas, alimentando a mitologia de uma mulher cruel que caçava meninas para seu banho de sangue. Muitos detalhes sobre sua vida e crimes foram distorcidos ao longo do tempo, e sua história foi considerada um dos maiores exemplos de uma serial killer da história, com seu nome sendo associado a crimes de tortura e sadismo. Embora a verdade sobre as alegações contra Elizabeth Bathory possa ser obscura, ela permanece uma das figuras mais enigmáticas e aterrorizantes da história. O seu caso é frequentemente usado como uma referência para explorar o limite entre a realidade e o mito, e sua história continua a inspirar livros, filmes e programas de TV. Até hoje, ela é considerada uma das figuras mais notórias da história do crime, com seu nome imortalizado em lendas de terror. A Condessa Sangrenta continua a ser um símbolo do horror, e seu caso permanece um dos mais misteriosos e fascinantes da história criminal. A história de Elizabeth Bathory, embora marcada por sua crueldade imensurável, também levanta questões sobre a natureza da verdade histórica, as motivações por trás de suas ações e as complexas dinâmicas de poder e classe que moldaram sua vida. Ao longo dos séculos, o caso de Bathory se tornou uma das lendas mais distorcidas e ainda hoje é discutido em círculos acadêmicos e populares. Muitos questionam a veracidade dos detalhes mais macabros de sua história, pois parte do que sabemos sobre ela é moldada por fontes que podem ter exagerado ou mesmo fabricado elementos para enriquecer a narrativa. Uma teoria amplamente discutida é a possibilidade de que a condessa tenha sido vítima de uma conspiração dentro da nobreza húngara. Como uma mulher poderosa em uma sociedade dominada por homens, Elizabeth Bathory teria sido vista com desconfiança por muitos de seus contemporâneos, especialmente aqueles que queriam se apoderar de suas riquezas. Na época de suas acusações, a nobreza tinha o poder de manipular os sistemas legais para atender aos seus próprios interesses. Alguns historiadores sugerem que as acusações de assassinato e tortura podem ter sido amplificadas ou até inventadas por aqueles que queriam derrubá-la para se apoderar de suas vastas propriedades e terras. Apesar disso, os relatos de suas vítimas e as evidências encontradas durante a investigação indicam que, independentemente de ser vítima de uma conspiração, Elizabeth Bathory estava profundamente envolvida em práticas cruéis. Os testemunhos de sobreviventes e servos falam de cenas horríveis dentro de seu castelo, com descrições vívidas das torturas que ela infligia às suas vítimas, muitas vezes com a ajuda de sua empregada e cúmplice, Anne Darvulha, e outros auxiliares. As histórias de suas vítimas, em sua maioria camponesas, que eram atraídas para seu castelo sob promessas de trabalho e uma vida melhor, apenas para serem cruelmente assassinadas, continuam a chocar até hoje. Além disso,
O fato de que Elizabeth Bathory foi uma mulher de alta posição social, com o poder de manipular seu entorno e escapar das punições que a maioria dos criminosos enfrentaria, adiciona uma camada de complexidade ao caso. Sua riqueza e status protegiam-na de uma acusação formal, até o ponto em que as pressões políticas e os rumores sobre suas ações se tornaram inevitáveis. Sua prisão foi uma exceção à regra, já que muitas vezes membros da nobreza, mesmo acusados de crimes graves, não eram julgados de forma justa. No entanto, ela foi mantida em confinamento em seu castelo, e embora seu julgamento tenha sido extremamente irregular, foi uma tentativa de, ao menos, garantir que não fosse mais uma ameaça à sociedade. A morte de Elizabeth Bathory, em 1614 em seu confinamento, colocou um fim à sua vida, mas não à sua lenda. Com o passar dos séculos, seu nome se tornou sinônimo de crueldade e abuso de poder. Sua história de supostos banhos de sangue se tornou um mito popular, que provavelmente ajudou a aumentar a sua infâmia. No entanto, esse mito, muitas vezes sensacionalista, ofusca a realidade de sua vida e suas ações, transformando-a em uma figura demoníaca, mais parecida com uma personagem de lenda do que com uma mulher real. De fato, o caso de Elizabeth Bathory também levanta questões sobre a percepção da mulher na história, especialmente em contextos de poder. Como uma mulher poderosa em uma sociedade patriarcal, Bathory pode ter sido alvo de ataques mais intensos e eventualmente se tornou uma figura que ilustrava os medos e as suspicácias da época. No entanto, o caso também expõe a natureza do poder e da impunidade entre os membros da elite, que muitas vezes podiam cometer crimes horríveis sem sofrer as consequências devido à sua posição. A imagem de Elizabeth Bathory, portanto, se tornou um símbolo não só de crueldade e violência, mas também da complexidade dos julgamentos históricos e da interação entre mito, poder e o medo coletivo. Com o tempo, seu nome foi imortalizado em várias obras literárias, filmes e séries de televisão, solidificando sua posição como uma das figuras mais enigmáticas e aterrorizantes da história criminal. A história da Condessa Sangrenta permanece um fascinante caso de mistério, onde as fronteiras entre realidade e lenda se tornam cada vez mais difíceis de distinguir. E a história de sua crueldade ainda serve como um alerta sobre os perigos do abuso de poder e da corrupção. Em resumo, o caso de Elizabeth Bathory continua a fascinar e a horrificar, alimentando a imaginação popular e sendo uma parte essencial do estudo de crimes históricos, lendas e mistérios não resolvidos. Ela se tornou uma figura emblemática não apenas das atrocidades que ela teria cometido, mas também das maneiras como a história pode ser manipulada e recontada ao longo dos séculos, deixando-nos com mais perguntas do que respostas definitivas sobre a verdade de seus atos. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio intrigante sobre um dos crimes mais assustadores e misteriosos da história. O caso de Elizabeth Bathory continua a gerar questionamentos e fascínio, um verdadeiro enigma onde mito e realidade se entrelaçam, deixando-nos com mais dúvidas do que certezas. Mas, o que é a história, senão uma narrativa cheia de mistérios esperando para ser desvendada? Se você ficou tão impressionado quanto nós, não deixe de se inscrever no canal News Web Doc para mais investigações profundas sobre casos reais, lendas sombrias e eventos que marcaram o mundo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar seu like para apoiar o nosso trabalho e, claro, deixar seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Quais outros casos misteriosos você gostaria de ver por aqui? A sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos fascinantes como esse. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade pode ser mais aterradora do que qualquer ficção.